Ok, Léo, beleza. Ei, Vinícius, bom dia, Vinícius! Bom dia. Que bom que você está aqui hoje, Vinícius. Fico feliz, gosto de você. Obrigado. Muito bom. Só esperar o pessoal chegar, tá, Vinícius? Ainda a gente tem uns minutinhos. Tá. Já, já começamos. O musical Cats também é muito lindo, né? Mamma mia. Na, 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 na. Apesar de você. Vou deixar só no grupo da turma, não para os pais, não, porque vai que eu mando vídeo do apesar de vocês, entende outra coisa, né? Tá falando que a professora tá falando. Vinícius, você tem seu já livro, o seu livro 3? Tenho. Tá, a gente vai trabalhar hoje a página 2, tá bom? Ah, já abri aqui. Bom dia, Luna. Bom Bom dia. dia. Eduarda, bom dia, Eduarda. Bom dia. Tudo bem com a senhorita? Sim, Sim, preguicinha hoje, né, gente? Friozinho, chovendo ainda. Ai, que vontade, né? De ficar na cama, né, não? Quem deu essa vontade hoje? Eu confesso eu. que eu tive vontade de ficar na cama. Mas não pode, não é? Então, vamos lá. Para quem está chegando agora, nós vamos usar o livro 3, tá bom, galera? O livro 3, página 2. Nós vamos falar sobre pop art. Um grande movimento aí, moderno na arte. Ok? João Vitor, bom dia, João. Bom dia. Galera, quem está me devendo atividade, já foi o recadinho, tá? Para o WhatsApp dos pais. A Tiozana também postou lá no grupo de vocês. Preciso das atividades até segunda-feira, dia 31, tá bom? Para a gente fechar os 9 pontos aí das atividades. Então, vamos se organizando. Que daqui a pouquinho começa as atividades aí do livro 3 e aí a gente fica embolado, né? Então, é melhor já fechar do livro 2. Tá certo? Tudo bem, gente? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos começar, né? Que já é 8h41 e o pessoal vai chegando devagarzinho. Lara, bom dia, Lara. Então, vamos. Lara está conectando o áudio. Bom dia, Lara. Então, pessoas, nós vamos então falar hoje sobre pop art, que é o tema do capítulo 3, do livro 3, Tendências e Influências Modernas na Arte. Lá no capítulo 3, nós vamos abordar o que a gente vai conhecer no capítulo 3. Nós vamos falar das artes visuais nas décadas de 50 e 60, então vamos começar falando aí de pop art, né? Finalzinho lá do século XIX para o início do século XX, a gente viu aí
bastante modificações no que se refere à dança, à música, ao teatro, às artes visuais, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Então, a gente vai começar falando, a gente vai conhecer aí como que se deu o pop art em 1950 e 1960. Depois a gente vai falar de escola de arte, design, arquitetura, música popular brasileira, da modinha ao rock, vai ser muito legal. Teatro de revista, arte urbana e cultura hip hop, tá bom? Então, é isso que a gente vai abordar aqui dentro do capítulo 3, Tendências e Influências Modernas na Arte. Bem, vou precisar agora da ajuda de vocês, só para a gente começar, né? E depois eu vou compartilhar minha tela, que eu fiz uma apresentação resumida para que a gente compreenda melhor o assunto. E aí, depois, eu vou explicar a atividade que vocês farão e a gente vai compartilhar na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Na página 2, quem poderia começar lendo aí o primeiro parágrafo da página 2 para a tia Osana? Do fim do século XIX. Pode ser eu. Eu. Ótimo. Vinícius, então, e depois, quem falou eu, depois lê também. Eu. Então tá, Vinícius começa e depois Eduarda lê também. Vamos lá, Vinícius. A pop art surgiu na década de 1950 e ganhou Não, projeção na... Vinícius, desculpa, volta aqui na página 2. É esse trecho todinho aqui da página 2. Do fim do século XIX. Tá. Do fim do século XIX a meados do século XX, o teatro, a dança, a música e as artes visuais se modificaram bastante, tanto no Brasil como no mundo todo. Pode continuar, Vinícius. Nesse capítulo, conheceremos os movimentos da arte moderna, passando por diversas linguagens. Nas artes visuais, daremos especial atenção à pop art. Na música, o enfoque será a música popular brasileira, mostrando a sua formação até o surgimento da bossa nova e da tropicália. Além disso, veremos os conceitos de teatro de revista e cultura hip hop, que engloba artes visuais, dança e música, como o grafite, o break e o rap. Oh, então é isso. Então, nesse capítulo, então, a gente vai ver esses movimentos da arte moderna, e aí a gente vai passar por diversas linguagens, teatro, música, arte visuais, dança, e nós vamos dar uma atenção especial, principalmente ao pop art, né? Na música, o enfoque, então, será a música popular brasileira, e os conceitos também de teatro, de revista, cultura hip hop, que aí vai envolver artes, dança, música, como o grafite, o break e o rap, ok? Então vai ser um tema bem bacana. Gente, a sala hoje está ficando cheia. Olha que legal, gostei. Lá na página 3, então, a gente começa a falar sobre o pop art, tá? Lê pra gente, Eduardo, então, esse primeiro trecho aí do pop art, quando ele surgiu. A pop art surgiu na década de 1950 e ganhou projeção na de 1960, dando sequência aos movimentos artísticos da primeira metade do século XIX. 20, como o dadaísmo, o surrealismo e o expressionismo. Expressionismo, eu não sei ler esse nome. Expressionismo abstrato. Isso. Abstrato, em oposição à arte erudita. Esse movimento buscava inspiração na cultura popular. Ótimo, muito bem. Então, a pop art, ela surge, então, na década de 50 e ganha projeção, né? Ganha o mundo, né? A partir da década de 60. E aí deu vários segmentos a vários movimentos artísticos. O pop art, então, surge com influências do dadaísmo e do surrealismo, que nós estudamos nas aulas passadas, anteriores, né? O dadaísmo tinha aquela visão de resistência,
né, de crítica, chegou a ser chamada até de anti-arte, porque pegou pesado, né, e às vezes fazia da arte algo que não era muito bem visto pelos críticos. E também sofreu influência do surrealismo, que nós vimos que trabalhava muito com a inconsciência, com aquilo que estava lá na nossa mente, né, fugindo um pouco do mundo real. E o expressionismo abstrato, que é não se preocupar em dar forma, né, de acordo com o real, mas de deixar livre a expressão dos sentimentos, o livre uso das cores, das formas, sem se preocupar em retratar a realidade. Então, o pop art ele surge em oposição a essa arte erudita, né? O que é essa arte erudita? Essa arte tradicional, né? Essa arte acadêmica, essa arte que visava retratar a realidade tal e qual ela era, ela é, né? Digamos assim. E aí, o pop art, como o nome mesmo fala, né? Pop art, arte popular, né? Uma cultura inspirada no povo, né? Uma cultura também inspirada principalmente na questão do consumismo. A gente vai ver que algumas obras retratam muito isso, né? O que o povo consome, o que o povo gosta. E isso é levado, né, de uma forma crítica, leve, mas que toca as questões que nos envolvem na sociedade para a arte, ok? Então, o termo pop é uma abreviação da palavra popular em inglês, foi utilizada pela primeira vez pelo crítico inglês Lawrence Alloway. Se meu inglês estiver ruim, os universitários aí vão me ajudar, tenho certeza disso. Em 1954, né, para se referir aos artistas, né, que utilizavam imagens, símbolos dessa cultura de massa, né, dessa cultura do povo aí em suas obras, ok? Dentro desse repertório que expressa, né, todos os artistas da pop art, há diferentes técnicas utilizadas. Então, eles não utilizavam apenas a pintura, não. Utilizavam colagem, serigrafia, tinta acrílica de cores intensas, vibrantes, e era muito comum eles reproduzirem imagens de produtos da indústria. Como assim produtos da indústria? Eles reproduziam, por exemplo, garrafas de Coca-Cola, hambúrgueres, latas de sopa, né? Como a gente tem uma forma, isso tudo é uma forma de chamar a atenção, principalmente sobre a cultura do consumo, né? Da produção de massa. Então, o que as pessoas estão consumindo muito? O que as pessoas não vivem sem? Precisa disso? Então, eles trazem uma reflexão em relação, às vezes, a coisas que as pessoas dão muito valor e que, às vezes, não há necessidade disso. Então, isso principalmente nos Estados Unidos, né? Então, eles começam a pegar essas coisas que são de cultura de massa, de cultura de povo, e retrata isso em suas obras de arte. E uma das famosas obras, né, que trouxe a cultura de massa para a tela foi a obra Latas de Sopa Campbell. Eu acho que a pronúncia está certa, mas depois vocês conferem. As obras, né, a obra Latas de Sopa Campbell, principalmente referente ao pop art. Ela é formada por 32 telas diferentes, cada uma representando um sabor diferente de sopa. Então, a gente tem aqui uma ilustração dessa arte, tá? Que é uma lata que, com certeza, é de sopa que nesse período aí da década de 60 era muito consumido. Por que era consumido? Né? O que chamava atenção? Havia essa necessidade, né? Então, o artista trouxe isso para a sua obra de arte num tom de crítica. Antes de continuarmos aqui, eu vou compartilhar com vocês agora, tá? Minha tela, para que vocês possam compreender melhor o que estamos aqui conversando, tá bom, pessoas? Estou muito feliz que hoje a gente teve aqui uma participação grande de vocês. Olha que bacana, gente. Estou muito satisfeita. Deixa eu só projetar a tela aqui maior. Calma que já está indo. Deixar ela maior aqui, que aí fica... Vocês conseguem visualizar bem
Só um minutinho. Já compartilhei esse material aqui lá no grupo da turma, com os pais também, tá bom? Então, vamos lá. Então, só recapitulando aqui, pop art, né? Então, o pop deriva de popular arte, né? Movimento artístico aí que começou na década de 50, na Inglaterra e nos Estados Unidos. A sua denominação, pop art, né? Foi usada aí pela primeira vez pelo crítico Lawrence Aloia, em 1954, para se referir, né, às imagens populares usadas aí como tema, né, como matéria-prima, como recurso nas obras. Então, a gente tem aqui um exemplo dessas coisas que eram comuns, né, entre as pessoas. Surgiu em um momento de reestruturação da sociedade, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vinha assim do mundo, né, dos vários países da Europa destruídos pela Segunda Guerra. Então, havia necessidade de reestruturar a produção das indústrias, havia necessidade do povo começar novamente a consumir. Então, essa representava a cultura popular capitalista, né, consumista. Então, tinha que injetar coisas novas para que as pessoas pudessem voltar ao consumo de massa. Pop art, então, recebeu influência de artistas ligados tanto ao dadaísmo quanto ao surrealismo, que a gente falei inicialmente, e a gente já trabalhou os dois movimentos. Então, foi uma revolta contra ortodoxias, que é a arte erudita, a arte tradicional, tá? Então, ela queria uma arte expressiva, uma arte voltada para o povo, uma arte mais crítica, uma arte mais livre. Retrata, o pop art retrata, então, elementos do dia a dia, né? Elementos do cotidiano. E esses elementos do cotidiano, eles não eram vistos como obra de arte, né? Então, por isso que o pop art procurava elevar essa cultura popular a nível de ser chamado de arte. E, com isso, eles conseguiram chamar a atenção do público. Por que não usar elementos do dia a dia? Por que não usar elementos que são consumidos pelas pessoas, do povo, dentro de uma composição de arte? Isso também é arte. Isso faz parte da cultura de um povo. Então, a ideia era basicamente essa. Os artistas utilizavam para o seu trabalho recortes de jornais, de revistas, propagandas, embalagens industrializadas, né? Como a gente viu a sopa Campbell, a fotografia, os ídolos populares, a gente vai ver aqui Elvis Presley, Beatles, Marilyn Monroe, dentro dessas composições aí dos artistas, produtos descartáveis e também as histórias em quadrinhos, né? Os personagens de histórias em quadrinhos. Então, esses materiais que eram utilizados pelos artistas da pop art nas suas composições, né, de obra. Também utilizava a serigrafia, a litografia, o gesso, a tinta, o poliéster, o látex, né, produtos com cores intensas, fluorescentes, brilhantes. Então, era tudo mesmo para chamar a atenção, ok? Então, lá no nosso livro, a gente já fez aí também um início, né, em relação ao conteúdo. Lá na página 4, nós vamos ter aqui um reforço, digamos assim, a continuação dessa exposição que eu acabei de comentar com vocês, né? Falando dos artistas relacionados ao pop art, que incorpora esses símbolos, né? Esses recursos da publicidade, das histórias em quadrinhos, da fotografia, do cinema, da televisão, né? E se apropriam, né, de todos esses produtos aí de mercados, de objetos, desses consumos, né, muito banais, que não fazem diferença, mas a gente está consumindo, para compor aí o seu trabalho. E aí a gente tem algumas personalidades do meio artístico que também, nessas celebridades, que também viraram personagens desses trabalhos produzidos por vários artistas relacionados à pop art. Aqui em galeria, na página 4 e na página 5, nós vamos ter 4 produções artísticas do pop art, tá?
E aí já vou adiantar a orientação da atividade que vocês farão. Olha só, vocês vão observar as 4 produções artísticas que estão aqui no livro 4, na página 4 e na página 5 do livro 3. Todas as 4 produções são produções da Pop Art. Então, vocês vão observar sempre, ou do lado direito ou do lado esquerdo, tem aqui uma nota explicativa falando sobre a obra. Embaixo de cada obra, vocês vão observar que tem a referência, né, dizendo quem fez, o nome dessa obra, o ano que ela foi produzida, o tipo de recurso que foi utilizado, né, se é acrílico sobre tela, se é uma escultura, se é recorte, né, colagens, usando tecido ou usando papel. Então, vem tudo explicando direitinho, o tamanho, a galeria onde está exposta esta obra. Então, a gente tem a primeira aqui, é Díptico de Merli. O segundo é 2 cheeseburger com tudo. Depois, o terceiro, Bandeira. E o quarto, capa do álbum do... Aqui um nome totalmente em inglês, não vou me arriscar a falar feio agora para vocês, mas é a capa do álbum do Beatles. Vocês vão ler, vão observar a imagem com atenção. E aí, depois, vocês vão fazer a atividade número 1, lá da página 5. E qual é a atividade que também está aqui na apresentação do slide? Vocês vão escolher uma dessas obras da seção galeria, qualquer uma dessas 4 que nós acabamos de falar. Vou mostrar aqui na câmera para vocês. Pode ser essa. E temos as outras 3 aqui, ó. Vocês vão escolher qualquer uma dessas que vocês se identificarem, ok? E aí vocês vão observar as cores, as figuras, qual é o tema que elas abordam, qual é a técnica usada pelo artista nessa obra. Depois que fizer essa observação, você vai escrever um texto lá no seu caderno de arte com as suas impressões sobre essa obra escolhida. E vai também anotar qual é as relações que você consegue fazer em relação ao contexto cultural da época. Então, olha só, no período que essas obras foram feitas, elas seguiram um contexto, uma sociedade, um mundo que estava se vivendo naquele momento. Então, a gente vê que as obras aqui, ó, todas elas, praticamente aqui, foi produzida nesse período aí da década de 60. Então, na década de 60, a gente tinha um contexto de sociedade, um contexto de consumo, um contexto político, um contexto. Como a gente está vivendo agora? A gente hoje está vivendo um contexto, né, de pandemia, de recessão na economia, de várias coisas, de quarentena. Então, hoje, se eu fosse analisar uma obra de arte produzida hoje, nesse contexto, a gente ia identificar algum desses elementos. Então, vocês vão pensar nessa obra aqui, vão escolher uma e vão pensar, nossa, essa obra foi produzida na década de 60. O que levou, será, o artista a produzir essa obra na década de 60? Que relação essa obra tem com o que se vivia nesse momento lá nos Estados Unidos? Porque todas as obras, elas têm composições relacionadas aos Estados Unidos. Tá? Então, a gente já tem a primeira dica. São obras produzidas nos Estados Unidos, no período da década de 60. Todas elas retratam o contexto que estava se vivendo naquele momento, ou de consumo, ou político, ou de patriotismo, ou de culto às celebridades do momento, enfim. Então, além de você observar as cores, as figuras, qual é o tema tratado na obra, qual é a técnica que o artista está usando, é só observar as referências embaixo ou ao lado da obra, ler também os comentários que estão sendo feitos, né, as notas explicativas de cada obra, e pensar em que contexto, que crítica, né, o artista quis fazer ao produzir essa obra. E aí vocês vão montar essas ideias e vão registrar no caderno de arte
E na aula online do dia 3 de setembro, na próxima quinta-feira, nós vamos abrir um momento para que cada um exponha qual foi a obra escolhida e o que observou dessa obra, e o que conseguiu tirar, né, em relação a esse contexto cultural da época. Alguma dúvida até então em relação a essa atividade, pessoal? Vou fechar aqui a apresentação, que aqui a gente já terminaria mesmo. No caso, vou voltar lá porque a aula não terminou ainda, tá? Só antes de voltar para a tela, eu vou disponibilizar para vocês um vídeo. Não vai dar tempo, acho que a gente passar aqui, porque ele dura em média 7 minutinhos o vídeo. Ela é muito legal. A apresentadora é uma que eu gosto muito, a Vivi, porque ela traz uma linguagem nossa, a linguagem de vocês, e fala assim, muita propriedade. E ela traz esse resumo em relação ao pop art, para a gente saber mais sobre esse movimento, saber mais sobre esses artistas, porque na próxima aula a gente vai começar a falar desses artistas mais específicos relacionados mesmo ao pop art, de trabalhar mesmo as obras. Se vocês também quiserem, já dando uma olhada, a gente vai ver que tem muita atividade para fazer, mas não se preocupem, porque a tia Osana vai selecionar apenas algumas dessas atividades para a gente exercitar, porque são muitas, tá bom? Então, eu vou disponibilizar o link do vídeo para que vocês assistam mesmo, que isso também vai ajudá-los a pensar e a fazer essa atividade com qualidade, tá bom? Deixa eu fechar aqui minha tela para voltarmos para cá. Então, dúvidas em relação à atividade proposta? Perguntas em relação ao que foi pontuado até aqui? Tia Osana, eu não consegui compreender o que é pop art. Vamos perguntar. Vamos lá, pessoal? Quem gostaria de começar? Não acredito que vocês vão me deixar sozinha aqui. A sala é tão cheia que está hoje. Tia, Oi. dentro desse pop art também tem outras culturas, tipo outras danças, outras músicas, essas coisas? Então, dentro do pop art, Eduarda, nós vamos ver mais a questão voltada para as artes visuais, tá? O pop art, o foco dele é as artes visuais. O que é a arte visual? Relacionada ao desenho, à colagem, à pintura, à escultura, entendeu? Mas, no decorrer do capítulo 3, nós veremos outras tendências, outras influências que vão envolver a música, o teatro, a dança, as artes visuais, por exemplo. Nós vamos, quando a gente trabalhar aí a cultura hip hop, né, que vai envolver aí arte visual, dança, música, tá? O break, o rap, mas falando mesmo do pop art, o pop art ele vai envolver mais as artes visuais, tá bom? E aí, só lembrando, então, eu te usando, o que envolve, então, as artes visuais? A pintura, o desenho, o recorte, a colagem, a escultura, a arquitetura, certo? Ficou Certo. claro, Duda? Sim. Ok. Quem mais? Ficou com dúvida na atividade, por exemplo? Tia Zana, não entendi o que é para fazer atividade. Pode explicar de novo? Lógico. Quem teve dúvidas? Porque é importante ficar claro, pessoal, porque vocês vão apresentar a atividade na próxima aula. Alguém? Todo mundo compreendeu mesmo? Lara, ficou claro? Laísa, Matheus, Vinícius? Sim. Luna, Bianca, Pedro, Cauã, João, Duda. Tá claro? Sim, professora, tá. Ótimo. Então, só reforçando aqui em relação à atividade que vocês farão e anotarão lá no caderno de arte, tá? É importante que tudo esteja registrado no caderno de arte de vocês. Tem o caderno de arte como referência para os registros das atividades que a gente está propondo quando não dá para fazer no livro.
Então, lá na página 4 e 5, nós temos a galeria com 4 obras relacionadas ao pop art. Vocês escolherão uma dessas obras, escolha apenas uma. E aí, depois que você escolher, você vai observar que figura está sendo expressa ali, a cor, qual é o tema tratado pelo artista, qual foi a técnica que ele usou. Isso logo embaixo, ó, vem escrito qual é a técnica. Por exemplo, no primeiro, de Marilyn, foi acrílico sobre tela, né? O segundo é uma escultura em estopa embebida em gesso e tinta esmalte. A bandeira pintura em cáustica, óleo e colagem sobre tecido em 3 painéis de madeira compensado. O quarto vem falando, né, também aqui, fotografia, pintura, então tudo isso, né? E aí é importante vocês sempre darem uma lida em cada nota explicativa que vem falando sobre o trabalho. Combinado? Então, aí, depois que vocês analisarem tudo, pensarem assim, nossa, mas o que isso retrata do contexto cultural lá da década de 60, 62, quando foi produzida essa obra? O que o artista queria chamar a atenção? Então, pelas notas explicativas, vocês conseguem tirar essa conclusão, tá bom? Eduarda, quer perguntar mais alguma coisa? Pedro, Cauã? Então, pessoal, a gente vai finalizando por aqui. É importante agora vocês retomarem, deem uma lida de novo, deem uma lida na apresentação da aula, em slides que eu já disponibilizei para vocês, tá bom? Vou mandar o vídeo agora, porque como está fresquinho as informações, ao assistir ao vídeo, isso vai ficar melhor ainda compreensível e vai ajudá-los a fazer já essa atividade. Uma dica, se não tiver mais aula online por agora, já senta e já vai fazer logo, já assiste o vídeo, já faz a atividade, que já fica uma tarefa pronta para a semana que vem. Outra coisa importante, os alunos que estão me devendo atividade do livro 2, eu já encaminhei para o WhatsApp dos pais, para o grupo de vocês também, lógico que no grupo eu não coloquei nomes, quem está me devendo não faria isso, mas eu já deixei lá a lista das atividades. Então, tem até segunda-feira, 31 de agosto, para me enviar essas atividades, tá bom? Tem vários que já estão ok. Quem não recebeu o recadinho é porque está ok. Então, não vamos deixar para o último minuto para dar conta. Esse bloco de atividades vale 9 pontos, então é importante que todos façam com dedicação, que é uma forma aí da gente aprender, né? E a gente aprende muito mesmo. Fechado, galerinha. Estou muito feliz com a participação de vocês na aula de hoje. Muito bom mesmo ter a sala cheia, tá? Fiquem com Deus, uma boa semana, um bom fim de semana para nós, né? Que a gente já está fechando a semana. Qualquer dúvida, estou por aqui. Beijo, beijo, tchau, tchau. Façam atividade. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.